polêmicas, né, Salve? E aí? O que você achou? O árbitro xingou o jogador, não xingou? Só sei que os dois times se uniram nesse momento contra o árbitro. Mandou sim, ó, o Gabriel falando, ó. E a gente não consegue ver direito o que o árbitro está falando, Salvio, porque ele é o único que está de costa. O lance foi o seguinte, né? Um arremesso lateral para o time do Santos cobrar, aí teve um bate-boca e ele teria sido um pouco mais ríspido com o Vinícius Lira, o lateral do Santos. Olha lá, e olha ele falando com o Vinícius Lira lá, né? Kleber. Olha lá. Olha o que o Vinícius falou para ele, você ouviu? Você leu? Vi, ó, e os jogadores, o Gabriel tá falando ali para ele, você mandou mesmo, mandou ele para aquele lugar. Não, primeiro ele, Vinícius, né? Você me mandou, e aí todos confirmam, olha lá. Você mandou sim. Jogadores do São Paulo no final do jogo. Olha lá, o Arboleda tá dando uma dura no árbitro. Você não pode fazer isso, a Arboleda fala para ele. Você não pode fazer isso, você não pode xingar jogador. Bom, isso aí tudo é o que aconteceu durante o jogo. E depois, no intervalo, os jogadores todos falaram. E a gente que vive falando que jogador reclama de tudo, agora eles reclamaram de tudo, mas juntos. Eu queria relatar um ocorrido aqui durante o jogo. O árbitro, pela segunda vez, a segunda partida consecutiva que ele apita jogo nosso, ele falta com respeito com os nossos atletas. Ele xingou o nosso lateral, o Lira, mandou ele para aquele lugar e depois ele quer exigir respeito. Então acho que isso é alguma coisa, tem que ser tomada uma atitude, porque quando é na nossa vez, quando a gente reclama, xinga o árbitro, a gente é punido. Então eu quero ver o que vai acontecer com ele, porque não é a primeira vez. É inacreditável assim como os árbitros brasileiros eles forçam para ter polêmica, né? Eu não sou um cara de falar de arbitragem, nunca me vi falar de arbitragem. Só que assim, eles pedem respeito, só que eles não respeitam. Já havia tido um acontecimento contra o Corinthians, que ele desrespeitou o Alan, e agora ele xingou o lateral esquerdo do Santos. Mandou tomar naquele lugar. Então assim, é inacreditável que eles pedem respeito, só que não respeitam. Eu sei e concordo que muitas vezes nós jogadores somos muito chatos, né? Ficamos ali atrapalhando o jogo, eu entendo isso, mas assim, se ele quer respeito, se ele quer acabar com isso, então que ele respeite. Cara, adorei a educação dos jogadores. Tomar naquele lugar? Não. Eu achei fofo. Foi. Né? Mas olha aqui, então assim, a questão agora é a gente conversar sobre o seguinte. É fato que isso que eles falaram antes do jogo, câmera no rosto, sorteio, o que a gente ouve de todos os árbitros praticamente. Olha, vamos colaborar. Se vocês tiverem que falar, só você fala comigo, capitão, vocês. Vamos, respeito, todo mundo respeito, por favor. Vamos lá, juiz, vamos lá, pitar o jogo, Bagá. Bom, aí vamos entender o que é o respeito e o que é o exagero. O futebol, nós temos aqui um árbitro FIFA, um ex-árbitro FIFA, 2 ex-jogadores de alto nível, de grandes jogos, de grandes decisões. E a gente já viu um monte de jogo de dentro do campo, de fora do campo, já viu o jogo internacional, já viu o jogo nacional, todos nós. É muito difícil ter um por favor no jogo de futebol. Perfeito. Com licença. Com licença, eu nunca ouvi. Estou passando. Obrigado, uma outra vez. Já diria Fernando Diniz. Já diria Fernando Diniz. Vanderlei Luxemburgo, Fernando Diniz. Isso aí. E todos. Muricy, nosso amigo. Não, e todos, porque você vê. Claro. Você vê. Mas isso é entre os caras, né? Ali. Então, esse é que é o negócio. É entre os caras. Você, o jogador falava. Só mais uma coisinha. Que aí é o meio injusto. Se eu sou jogador de futebol e chego para você, Salve Espínola, árbitro, e digo, vai tomar naquele lugar, você me dá cartão vermelho na hora. Relatório, súmula e o tribunal vai te cartão punir. vermelho da embalagem. Relatório, súmula e você vai ser punido. E aí pelo eu ainda tribunal. vou para o tribunal. E Agora, vai ser punido. se você, árbitro, me mandar, eu não tenho o que fazer. Acho que devia ter, se é que não tem, direito à súmula. Quero registrar que Salve Espínola me mandou e eu não tenho o cartão para dar para ele. Na história, árbitros que mandavam e também eram mandados. E não expulsavam.
Outra época, Kleber. Ok, Outra mas, época. sim, o que eu só estou dizendo é de 2 pesos e 2 medidas, né? Se eu chegar para você, árbitro, e falar assim, porra, acelera aí que ele está fazendo cera, e você me dá amarelo, você não pode chegar para o lateral e falar assim, cobra rápido esse negócio aí. Você pode reverter o lance, dar falta, enfim. Eu queria agora ouvir de vocês o que é respeito e o que era resenha no teu tempo, Dudu. Então, Kleber, assim, eu acho que é muita coisa, velho. Assim, essas coisas que a gente tem visto no campo, tava até comentando com ele aqui em off, cara, eu acho que passa muito do ponto você ir para entrevista e falar da questão. Claro que o vai tomar naquele lugar do juiz pro jogador passa do ponto, mas assim, cara, são coisas do campo, do jogo. Quantas e quantas vezes, quando eu jogava, o árbitro falava para mim, pô, faz tempo que você não faz um gol aí também. Pô, faz tempo que você tá numa fase ruim, a torcida tá te vaiando. Que folgado. A gente tinha um diálogo mais assim. Então, por isso que eu acho assim, cara, é muito... Porque você acha que os jogadores, nesse caso, ficaram muito ofendidos? Muito melindrados, assim, cara. Eu acho que não é pra tanto, Kleber. Ô, Kleber, eu acho que não é pra tanto. me permita aqui, Dodô. O árbitro é João Vitor Gobi. Ele apitou Palmeiras e Santos. O Zé Rafael já fez referência a este jogo, o jogo Palmeiras e Santos. O árbitro apitou Corinthians e São Paulo. O Sabino falou do Corinthians e São Paulo. Aí ele apita ontem o terceiro clássico. Aí todos os jogadores estão falando. Então, assim, eu estou te entendendo, mas achei estranho também o histórico. Então, mas me fala o seguinte. Algum árbitro já mandou vocês para aquele lugar? Já. Já? Você reclamou? Não, Você mandou algum árbitro? já. Ele te expulsou? Não. Essa que é a parada. Aí é raiz, né? Aí é muito raiz. Essa que é a parada. Entendeu? Porque assim, se eu chegar pro árbitro, como o cara fica no banco, e dizer, pô, você não tá vendo? É a terceira vez que o cara faz isso. Aí você vai lá e dá um cartão amarelo. E o Sabino foi ótimo, né? Eu sei que a gente é chato, reclama de tudo. Eu queria saber qual é o limite, qual é o aceitável, qual é o que não é mimimi. Sabe que, pra mim, sabe Ó o que Gabriel pareceu? Menino, ó. Sabe o que pareceu? A revolta Olha dos lá, jogadores todos. Você tá vendo? Você é um M, ele fala, o Gabriel Menino. Tá vendo? A gente acha isso aí normal, a gente acha isso aí comum. Tá no mundo, tá no universo do futebol isso aí. Mas o Gabriel Menino foi expulso. Foi expulso. Não porque falou isso. Foi após a expulsão. Por um Por causa carrinho da que ele falta, deu, porque ele depois, tinha né? cartão amarelo, tomou 5 no cartão. Eu acho que a revolta dos caras, na minha leitura de tudo que aconteceu, Kleber, é o seguinte, foi porque foi com o menino, foi com o Vinícius Lira, que é um garoto que está começando e ele xingou. E aí eu vou pegar emprestado uma frase que todos nós que somos do interior, a gente já ouviu isso aí. A assombração sabe para quem aparece. Ele não vai falar isso pro Gabriel, ele não vai falar isso pro Luciano, ele não vai falar isso pro Arboleda. Bom ponto. Eu acho que a revolta dos jogadores é por causa disso. Pô, você vai no menino que está começando a carreira e manda ele tomar naquele lugar. Me parece que houve ali um sentimento, né, de espírito de corpo ali dos jogadores. O Sabino falou que ele tinha sido grosseiro com o Alan. Eu estou imaginando o Alan Franco. Ela fala. No caso do jogo Santos e Palmeiras, o Zé Rafael não citou ninguém. Só citou um geral. Então eu não sei se ele é a assombração que escolhe para quem aparece. E ele toma uma chamada agora, o árbitro? Não, então da tem que CBF? chamar, tem que apurar. Comissão? Federação Paulista. A O Euler federação, abriu é. aqui, ó, Kleber, importante. Se o diálogo do árbitro com o jogador é nesse nível, fica o jogo inteiro assim. O Dodô, talvez o Euler, já teve esse diálogo com o árbitro, um xingando o outro 90 minutos. E segue o jogo. Ninguém foi dar entrevista reclamando e o árbitro não puxou o cartão vermelho. Hoje, a recomendação é não ter mais esse diálogo que tinha no passado. Árbitro não pode ofender jogador em hipótese alguma. A Federação Paulista, Paloma, tem que apurar. Tá. O microfone é aberto. A informação que eu tive, que amanhã vai ter essa apuração Vai divulgar o áudio? e vai divulgar uma nota. Porque tem áudio e imagem, né? Imagem, Tem e vai aquela divulgar, câmera. vai esclarecer o que aconteceu. Mas está atrasado, tinha que ser rápido, Kleber. Se o jogador tivesse... Se o Gabriel Menino tivesse falado para ele, você é um M, antes da espancada e da expulsão, ele expulsaria? Kleber, depende do nível do Do árbitro. clima. Do diálogo do árbitro. Fala para mim uma vez que você foi... Sério, lembra uma história aí, e vocês já vão lembrando também. Que você foi ofendido ou que você passou do limite com o jogador? Eu nunca fui xingado por jogador e eu nunca xinguei jogador. Nunca foi xingado? Nunca fui xingado por jogador. Estão aqui 2 jogadores que eu apitei, o Alex
O jogador nunca me xingou no campo de jogo e eu também nunca O xinguei. que você entende por xingar? Vai tomar? Vai... Palavrão. Você é um... Falar um palavrão que a gente não vai falar aqui pro público da Record. Não, melhor não. É esse, né? Eu já tive uma situação de um jogador, que eu vou dar o nome, Ricardinho, que jogava no Corinthians e no São Paulo, um gentleman. Do nada, ele começou a xingar. Mas eu percebi que a intenção, e a gente entende quando os jogadores fazem isso, a intenção dele era ser expulso. Eu engoli, não expulsei o Ricardinho, ele ficou até o final do jogo. E isso já aconteceu. Por isso que quando a gente se encontrava, ele nem olhava na sua cara. Inteligência Ele emocional. pagava hein? jantar para mim. Mentira que o Ricardinho... O Euler tem uma história com o Godoy, não tem não? Eu não sei Vários. se de Me assopraram com aqui. o Godoy, acho que Todos. mundo. Exato. Beijo, Godoy. O fato comigo foi uma vez que ele falou assim, ó, cai na área, que eu dou pênalti. E eu caí, ele me deu cartão, não deu pênalti e não me deu cartão. Nossa Sensacional. senhora. Mas ele falou de zoeira e eu achei que era verdade. Sensacional. Que é isso? Aí eu fui cair mesmo. Um monte, aí foi- você mesmo Sim, falou, é. pô, cai na área lá pra ver se arruma alguma coisa, porque faz você não tá ruim, jogando faz nada. tá ruim, tá jogando nada. Mas o que mais me preocupa, Kleber, é o jogador entrar no campo para criar tumulto e não jogar futebol. Cara, isso me irrita mais do que esse tipo de discussão. O cara tem que entrar no campo para jogar futebol. E a questão do diálogo que o Salvo falou, cara, eu entrava em campo para jogar futebol. Então o diálogo com o árbitro comigo era, pô, tá numa fase ruim, tá difícil, pô, valeu, boa jogada, tá não sei o quê. Eu entrava só para querer jogar futebol. Quando você entra para querer levar a torcida para dentro do campo para prejudicar o juiz, quando você entra para simular pra caramba, para cair, tudo é ai, tudo vira cara, não sei o quê, isso deixa o jogo ruim. Isso pra mim é pior do que, tipo, vir na entrevista depois e falar, pô, o juiz, não sei o quê. Pra mim isso é pior do que... Mas o juiz também não pode ter um comportamento desse. Aí eu já acho que entra pelo fair play, conduta de jogo ali. Mas aí é de cada jogador, é igual o Salva falou. Tem jogadores que o nível de debate é mais pesado, tem os caras que é mais tranquilo. Mas o importante é você entrar no campo para jogar futebol e o juiz tentar apitar da melhor Você forma. tem toda a razão. A única coisa que me pega é o seguinte, se ele falou isso aí, parece que o lance era uma lateral... E o Vini estava demorando e ele Jogo falou... 0-0. Bate logo esse lateral e emendou, é isso? É. Bom, se ele falou isso pro jogador e no próximo lance, quando ele marcar uma falta, o jogador falar para ele, vai não sei aonde que não foi falta, ele não pode advertir. É só isso que eu gostaria abriu de saber. precedente, Perfeito, exatamente. Kleber. Como ele, já que ele falou, como ele ouve. Tem que aceitar. Por isso que eu não xingava o jogador. Porque se eu ok. xingasse, eu ia ter que receber Você de volta. abre um diálogo abre um pesado. diálogo nesse nível. O Arnaldo César Coelho, que foi o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final de Copa, ele falava, pô, a gente apitava jogo do Rivelino. Não tinha um lance contra o Rivelino que ele não xingava. Se eu fosse toda hora na cara do Rivelino depois que eu apitasse, eu tinha que expulsar ele. Aí eu apitava e saía pro lado. E aí eu ouvia ele me xingando. Mas ele não está me xingando, ele está xingando, Claro. sabe, o lance. Ele podia ter chamado o jogador do Santos de juvenil. Bate logo aí, juvenil. Tá começando agora, bate logo. Era Nossa, melhor, né? então ia ter tanta reclamação quanto... Será? Nossa. Juvenil?